Mateus capítulo 14, deixa aberto aí, nós vamos ler o versículo 22 em diante, tá? Deixa aberto. A ministração de hoje, eu quero falar sobre o segredo de Jesus. A minha tarefa como construtor do reino de Deus, estamos construindo o reino de Deus, é sempre estar atento ao que a gente está construindo. Estou olhando o que a gente está construindo, estou percebendo, estou analisando o que a gente está construindo. A gente refaz algumas paredes, modifica alguns cômodos, é assim. O reino de Deus é dinâmico. Fala comigo assim, o reino de Deus é dinâmico. Muito bem. E Jesus é aquele que deu o pontapé inicial, não é? Não foi Jesus que deu o pontapé inicial? Ele é o fundamento da igreja. Então em Jesus a gente aprende o segredo das coisas. Quando a gente olha para Jesus, nós aprendemos o segredo das coisas. Nós olhamos para a vida dele, você vai ler aí o Novo Testamento e ver os relatos da vida de Jesus e você vai aprender com certeza qual é o segredo das coisas. Qual que é o segredo da vida de Jesus que não faltava nada para ele? Qual que é o segredo da vida de Jesus que mesmo nos momentos de maior confusão, ele conseguia ter paz? Qual que é o segredo de Jesus que estando num barco, no meio da tempestade, ele consegue dormir? Qual que é o segredo da vida de Jesus que, se for preciso, ele levanta nesse barco, ele dá uma ordem e ele manda o vento parar e o vento para? Qual que é o segredo da vida de Jesus que cada pessoa que se aproxima dele sai tocado com a presença de Deus? Qual que é o segredo da vida de Jesus que não falta, por exemplo, nem recurso? Vai lá Pedro precisando pagar o imposto, vai lá Pedro pescar. Volta lá com um peixe, tem uma moeda dentro do peixe, ele paga o imposto que é devido. Ou seja, com Jesus, andando com Jesus, você não precisa nem sonegar imposto para tentar enriquecer. Não, Jesus ele provê todas as coisas que você precisa, tudo que é necessário. Qual que é o segredo da vida de Jesus? Se ficou aqui relatado na palavra as histórias de Jesus, o que ele disse, é porque esse segredo não é para ficar guardado as 7 chaves. Esse segredo é para mim e é para você. Aliás, olhando para a vida de Jesus, a gente vê que diante de todas as circunstâncias, a infância dele não foi fácil, a adolescência dele também não. Na idade adulta, você percebe que José não está próximo de Jesus, só está Maria? Por quê? José é o pai dele, Por que José não está próximo? Porque José faleceu. Jesus perdeu o pai dele terreno, Perdeu o pai dele. José faleceu quando Jesus ainda era vivo. Então ele sabe o que é não ter um pai presente no sentido ali de fisicamente, ele tem um pai no céu, pai celestial, o pai que o gerou, o pai biológico dele é do céu. Então qual que é o segredo de Jesus? A gente precisa aprender isso aí. Eu e você precisamos aprender para que a nossa vida também é natural, como era a vida natural de Jesus. Ele vivia de segunda a segunda uma vida natural, só que ele vivia de uma maneira sobrenatural. E ele não vivia de uma maneira sobrenatural porque ele era Deus, mas porque ele praticou alguns princípios que o Pai o abençoava, é o caminho, ele mostrou o caminho para você ser abençoado pelo Pai e ter a resposta que você precisa, porque ele não usou o poder dele de Deus, ele foi ungido pelo Espírito Santo, através da obediência do coração dele, e então a prática das coisas que ele viveu, trazia o resultado para ele que ele precisava. Quando ele escolheu os discípulos, eram todas pessoas um pouco mais novas que ele, começou o ministério com cerca de 29, 30 anos, os discípulos eram todos mais novos que eles, tinha um discípulo mais novo de todos que tinha 18 anos, eram jovens. Então não tem uma conversa que, por exemplo, os jovens não querem saber de Jesus. Não, Jesus cativou os jovens de uma maneira diferente, alguma coisa aconteceu no coração deles, deu um sentido no coração deles. Então tem alguma coisa que pode acontecer, que pode gerar algo no coração de um jovem. Jesus atraía as crianças, tanto que alguns queriam afastar dele as crianças, e falaram, não, deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus.
Jesus também lidava com todo tipo de pessoa, com muita sabedoria. Vamos aprender qual é então esse segredo de Jesus. Momentos de tristeza, momentos de luto, recebe uma notícia ruim. Jesus recebe uma notícia ruim em João capítulo 11, por exemplo, ele recebe uma notícia ruim. Essa notícia ruim é que o amigo dele, Lázaro, está enfermo e à beira da morte, e ele está numa outra cidade a 2 dias de viagem. Na verdade, quando ele recebeu a notícia, a pessoa que levou a notícia passou 2 dias andando para chegar em Jesus e dar a notícia, e mais 2 dias andando de volta onde Lázaro estava. E quando Jesus chegou lá em Lázaro, Lázaro estava morto há 4 dias. Mas quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, à beira da morte, ele não se descabelou. Ele não ficou todo angustiado, ele não ficou todo ansioso. Aonde foi o segredo de Jesus? Como que ele conseguia fazer isso? Como que ele conseguia não ser uma pessoa desequilibrada, mesmo diante de uma notícia que ia gerar uma desestabilização nele? Ele mantém a paz, mantém a graça de Deus sobre a vida dele, continua fazendo o que ele está fazendo, a prioridade no coração dele ali, o que ele estava cumprindo a missão do Pai, e logo ele vai até onde estava Lázaro, e acontece um grande milagre lá, talvez um dos maiores de todos eles. A gente olha para Jesus em outras circunstâncias, por exemplo, aqui é que eu vou ler daqui a pouco, em Mateus capítulo 14, e vê a graça de Deus na vida de Jesus, vê o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus nessas atitudes dele, que consegue manter a paz diante de tudo. Ele recebe uma notícia aqui no versículo 12, um pouco antes, que vai gerar muita tristeza no coração dele. E a notícia é qual? Ele recebe a notícia que João Batista, que é o primo dele, tinha sido decapitado, morreu. João Batista, o primo dele, que era muito próximo dele, que a Bíblia fala que veio com um propósito de cumprir, de preparar o caminho para Jesus. Então eles tinham uma conexão, além de parental, uma conexão espiritual muito forte os dois. E ele recebe a notícia, João Batista morreu. Você acha que Jesus ficou feliz ou triste? Você acha que Jesus ficava triste? Quem aqui acha que Jesus ficava triste? Sim, ele ficava triste. Mas a tristeza não dominava o coração dele. Jesus chorava? Jesus chorou. Lá em João 11, quando ele chega lá e Lázaro morreu, é um versículo que fala, Jesus chorou. Ou seja, ele sentia o que você sente. Ele sentia os sentimentos que você sente, mas nenhum sentimento conseguia dominá-lo, porque o Espírito de Deus sobre a vida dele era maior. Qual que era o segredo dele então? Ele recebeu essa notícia da morte de João Batista, está lá no versículo 12 do capítulo 14, e aí a Bíblia fala assim, versículo 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, sozinho, para um lugar deserto, foi orar, porque ele sabia reagir nos momentos de tristeza. Algumas pessoas recebem más notícias, ou passam por um momento de tristeza, vão encher a cara, vai lá brigar com o outro, vai lá bater a cabeça na parede, vai se trancar no quarto e falar que quer morrer. Mas Jesus se retirava triste, mas o que ele fazia? Ele ia para um lugar falar com o Pai, ele precisava ter um discernimento naquele momento, precisava entender o que estava acontecendo. Então Jesus tinha um segredo na vida dele, e o segredo que ele tinha era o relacionamento dele com Deus. Fala comigo assim, a oração é o segredo, é o maior segredo da vida de Jesus. Tanto que os discípulos de Jesus chegam para ele e falam assim, João Batista ensinou algumas orações para os discípulos deles, mas o Senhor não nos ensinou nenhuma. Estava dizendo, eu vejo o Senhor orar por tudo aí, mas nós não sabemos orar, ensina a gente a orar. Mateus capítulo 9, aí Jesus ensina o que a gente conhece como a oração do Pai Nosso, que não é só uma oração para você ser repetida, ali tem os princípios de uma oração, o que você deve ter numa oração, como você deve orar. E Jesus então ensina os discípulos,
e começa então a capacitá-los para isso. E aí vamos lá para Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, tinha acontecido a multiplicação dos pães, né? Então logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, de novo. Ele parou, deu assistência para todo aquele povo, multiplicou o pão, dispensou os discípulos, vão na frente, deixa que eu lavo a louça, eu arrumo aqui as coisas, eu vou ajeitar, deixa que eu vou arear a panela, vou ajeitar as coisas aqui, e aí dispensou a multidão, e ele subiu no monte para quê? Ele subiu no monte para quê? Para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O vento soprava contra esse barco que estavam os discípulos. Ventos contrários, ventos fortes. Versículo 25. Alta madrugada, entre 3 a 6 horas da manhã é a alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: salva-me, Senhor. Imediatamente, fala comigo assim, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Então Jesus, depois de dispensar os discípulos, ele vai para o monte orar. Jesus na verdade estava indo descansar, porque Jesus sabia do segredo, e o segredo da vida dele era o seguinte: o momento de oração dele é um momento de descanso para ele. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje, eu queria que você refletisse sobre isso, pensasse sobre isso. O que você faz no seu momento de descanso? Como que você descansa? Como que você faz para descansar? O que você faz para descansar? Pensa aí, não dá para todo mundo responder, mas pense aí. O que você faz para descansar normalmente? Vai ver uma televisão, fica mexendo lá, né? Passando o dedo lá numa rede social. O que você faz para descansar? Vai deitar, dormir na rede, deitar no sofá da sala? O que você faz para descansar? Vou jogar videogame, vou jogar bola, vou pescar. O que você faz para descansar? O que você mais gosta de fazer para descansar? Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que você acha que faz para descansar te descansa? O que você acha que faz para descansar, que a intenção é descansar e te descansa, ou piora você? Em algumas situações nos piora, vamos ser sinceros. Fala, eu vou descansar, vou deitar aqui no sofá e vou mexer aqui no celular, aqui um exemplo. Aí você começa a ver, e daí começa a se incomodar. Eu sei que você não, né? Mas tem gente que faz isso aí, se incomoda com a vida dos outros. Como que esse aqui está devendo aqui para mim, está viajando para a praia? Esse outro está fazendo não sei o quê. Dentro de você, você não externaliza, que você é um cara controlado. E aí o seu descanso se torna terrorismo. O que você faz para descansar? Jesus, ele descansava. Jesus sabia descansar. Jesus sabia descansar, e o descansar dele não era ajoelhar no milho para orar. Ele tinha um relacionamento com o Pai. Ele amava estar com o Pai. E como ele amava estar com Deus, aquele momento que ele passava com Deus revigorava as forças dele. Tanto que ele tinha a capacidade de ter uma vida sobrenatural com o descanso que ele tinha. E eu vou te ensinar algo sobre o descanso. O descanso, ele não pode ser confundido com a distração. Às vezes o que você faz para descansar é na verdade o que te distrai a cabeça. A gente até usa essa frase: eu preciso distrair a cabeça.
Não tem problema nenhum, né, nessa frase sua, distrair a cabeça. Mas a distração é um perigo. Porque, na verdade, quando você para descansar, a sua vida não para, a sua vida continua o trajeto da tua vida. Imagina você, então, na BR, né, a sua vida está correndo, a vida continuou. Você parou para descansar, mas a vida não parou. E, de repente, você se distrai, né, com um celular ou alguma coisa do seu lado, você corre o risco de morrer. Então a distração pode te matar. Pode ser que não aconteça nada, mas a distração pode te matar. Então você precisa começar a se atentar com aquilo que te distrai e não te descansa. E como que você faz essa diferenciação? O que você então para fazer no momento de descanso prejudica a tua vida com Deus? Você tem que fazer essa pergunta. Prejudica a minha vida com Deus? Sim ou não? Se sim, então você tem, isso não é descanso, isso aqui jamais pode estar na sua vida, você tem que eliminar. Segunda pergunta que você tem que fazer: isso que eu faço no meu momento de descanso prejudica meu relacionamento com a minha família? Está prejudicando meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos? Está prejudicando? Está gerando confusão? Está incomodando? Porque às vezes a pessoa fala, não, vou descansar, mas faz uma coisa que a esposa não gosta, ou que o esposo não gosta, ou que prejudica os filhos, ou que tira às vezes a comida da boca deles. Então, se está prejudicando a sua família, significa que esse não é um descanso, isso é uma distração que está prejudicando você, está prejudicando a sua família. Fora isso, meu querido, não estou dizendo que você pode ou não pode fazer alguma coisa, você é dono do seu nariz, você vê o que você faz, mas o que você tem que medir é o seguinte: o que eu faço para descansar? O que eu faço para descansar me descansa? Jesus mostrou para a gente o segredo. Existe algo que, se a gente fizer, isso trará descanso para nós. Os discípulos ainda não sabiam disso, é por isso que eles sofriam tanto. Eles viviam com aquilo que Jesus dava para eles, eles viviam com o descanso que Jesus gerava no coração deles no momento que aconteciam alguns milagres, mas eles ainda não sabiam disso. Eles não tinham esse segredo dentro do coração deles, eles não praticavam isso, eles estavam sempre se distraindo, e é por isso que a cada momento acontece uma confusão. Será que não dá para a gente começar só a acertar na vida? Será que não dá só para a gente começar a dar passo, nem que seja um passo mais devagar, mas um passo certo? Será que não dá para a gente começar a viver a nossa vida e começar a dar um passo certo? Tá bom, não vou tão rápido quanto a lebre, mas vou igual a tartaruga, mas vou com o passo certo. Passo certo. Opa, olha aqui, ó, tal coisa está querendo me distrair. Mas um passo certo, um passo com coragem. Porque às vezes você pensa que você está no barco e não vai vir tempestade. Você fala, não, eu estou no barco, fui no encontro com Deus, eu tenho uma Bíblia de estudo de Genebra, da Reforma de Lutero, e vai me salvar. Não, eu sou amigo do pastor, ele ora por mim. A minha líder é uma bênção, se eu precisar dele, eu precisar dela, ele ora, intercede por mim, eu estou no barco, não vai acontecer nada. Mas e se vir um vento forte? E se o vento forte vir sobre o barco de todo mundo? E aí você não se preparou com o teu colete salva-vida. O vento vem sobre qualquer barco, mesmo que Jesus está. A diferença está em como você reage diante do vento que vem com o barco. Agora eu posso garantir para você, se você está andando com Jesus, se prepare para você ver coisas impossíveis acontecer, se prepare para você viver uma vida de milagre, se prepare para todo dia. Então pare de dar murro em ponta de faca e se prepare para viver o sobrenatural. Você acha que o que está acontecendo na sua vida, as portas que vão se abrindo, não é um sobrenatural? Aliás, é engano nosso pensar que a gente chegou até aqui e pensar, não, cheguei aqui por um acaso, não. Principalmente que você que já anda há mais tempo com Deus, pode parar, para aqui, olha para trás, foram passos certos que você foi dando que te trouxe até aqui. Foi fundamentos, princípios que foram praticados que te trouxe até aqui. É por isso que nós não podemos se distrair. É por isso que eu não posso me distrair com os meus filhos e achar que só porque eu sou um pastor, eu ando com Deus, tenho convicção do que eu faço com Deus, que os meus filhos terão.
Como que eles terão se eu não ensinar? Né? Romanos 10, 14 fala assim, como ouvirão da palavra se não tiver quem pregue? Como pregarão se essas pessoas não forem enviadas, se não tiver alguém para ir lá plantar uma igreja, se não tiver alguém para ir para aquele lugar, se não tiver alguém para dedicar a vida lá? É o que diz a Bíblia, Romanos 10, 14. Aliás, esse é um dos versículos que moveu meu coração quando a gente tinha 18 anos e a gente saiu da nossa igreja, da nossa casa. É um dos versículos que moveu meu coração, Romanos 10, 14. É melhor você nem ler esse versículo, perigoso esse versículo, viu? Dá um conselho para você, se você não quer ser usado por Deus, não leia esse versículo e nem abra a Bíblia. É um perigo, porque se você abrir a Bíblia e principalmente ler esse versículo, você corre o risco de falar assim, é verdade, Senhor, eu quero responder a esse chamado. Então você está correndo um risco de vida, né? Fala para o teu irmão assim, cuidado, você está correndo um risco de vida, da sua vida acabar e Jesus passar a viver em você. Os discípulos naquele momento, então, eles tiveram medo. Medo de quem? Medo de Jesus. Eles tiveram medo de quem? Medo de Jesus. Eles não tiveram entendimento que era Jesus. E de repente Jesus sai daquele lugar de oração, e Jesus visualizou eles, estava no monte, visualizou que eles estavam em situação adversa, e Jesus vem até eles, não vem de jet ski, não vem de lancha, não vem de nada disso, nem de paramotor. Jesus veio o quê? Andando sobre as águas, de uma maneira sobrenatural. Pensa num homem que estava cheio do poder de Deus, veio andando sobre as águas, aquela névoa de noite, e o judeu olhava para o mar. Quando o judeu olha para o mar, ele olha para o mar e ele vê um lugar que ele não conhece. Não é igual a gente hoje que sabe que no mar tem lá as ostas bonitinhas, tem lá o negócio que tem o peixinho colorido, aquele peixinho lá daquele filme, né? Como que é o nome daquele filme? O Nemo, né? Tem o peixinho do Nemo. Você conhece o mar de uma maneira diferente. Eles não conheciam esse mar. Eles iam pescar, eles iam de noite, mas eles morriam de medo de ter um monstro no mar e comer eles. Eles morriam de medo de aquele lugar, é um lugar que eles têm um receio de estar. O mar, o judeu considera o mar como um lugar onde é lançado os pecados. Isaías diz isso aí. O pecado da pessoa é lançado no mar do esquecimento. O mar então é esse lugar desconhecido. E de repente eles estão lá de madrugada, estão no meio de um vento forte, e aí de repente vem alguma coisa andando em cima das águas. E eles gritam de medo, o negócio é feio, eles estão morrendo de medo. Mas daí Jesus diz algo para eles. Jesus diz para eles assim, não tenham medo. Fala comigo assim, não tenha medo. Eles não estavam fazendo nada de errado, né? Eles não estavam no lugar errado, foi Jesus que mandou eles para lá, porque a gente às vezes pensa assim, mas será que eu estou no lugar errado, estou fazendo a coisa errada? Não, eles estavam fazendo certo e estavam no lugar certo, mas o vento veio sobre eles, a circunstância veio sobre eles sentiram medo. Então você sentir medo, não tem problema você sentir medo, o medo ele é natural nosso por causa do pecado, a gente sente esse medo por causa do pecado, mas a diferença é que o medo não pode te dominar. Agora fala comigo assim, o medo não pode me dominar. Eu quero fazer uma outra pergunta para você, o que tem travado a sua vida? O que tem emperrado a sua vida? Porque o medo paralisa as pessoas. Tem alguma coisa que, se você hoje for sincero e responder, tem alguma coisa que está te travando, tem alguma coisa que está bloqueando o seu coração, tem alguma coisa que está prendendo o seu coração? Eu estava conversando com alguém essa semana, falando sobre isso. Quando a gente saiu de casa com 18 anos, pegamos o ônibus da Garcia e fomos para Minas Gerais, eu confesso para você que foi um dos momentos que eu senti mais medo na minha vida. O medo do quê? O medo do que vai acontecer depois, o medo dos próximos dias, o medo do futuro, o medo de saber o que vai acontecer. O medo então ele nasce no seu coração, mas o medo está dominando o seu coração?
Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você nesse momento já. Senhor, se tem algo que está bloqueando o coração dos teus filhos, está gerando medo, Senhor Deus, nesse momento, que a luz do Senhor venha brilhar sobre essa escuridão, em nome de Jesus, que esse vento forte cesse, Senhor Deus, que haja paz no coração dos teus filhos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é não mascarar esse medo. Você não precisa mascarar o medo com desculpa, fica dando desculpa das coisas, fica dando desculpa, por causa disso, por causa daquilo, criando alternativas para o medo. Pelo contrário, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos enfrentar o medo. Repete comigo isso aí para você gravar, ó. O medo precisa ser enfrentado. Mais uma vez, o medo precisa ser enfrentado. E sabe como que nós enfrentamos o medo? Nós enfrentamos o medo com coragem. E a coragem é uma virtude de pessoas nobres. E aqui eu estou diante de pessoas que são cidadãos dos céus. A Bíblia fala que nós somos cidadãos do céu, não somos mais cidadãos desse mundo. Então, a coragem é uma virtude de pessoas nobres. Anota isso aí, coloca no seu coração isso aí. A coragem é uma virtude não de pessoas descabeçadas. A coragem não é uma virtude de uma pessoa enlouquecida. A coragem é uma virtude de uma pessoa nobre. A coragem faz parte de corações nobres. Ensine os seus filhos a terem coragem. Ensine os seus filhos a terem ousadia para se posicionarem em momentos que vão ser questionados da sua fé. Ensine os seus filhos a ter coragem de reconhecer que a família, a sua família, é a melhor família para ele. Ensine os seus filhos a terem a coragem de reconhecer a palavra de Deus como a palavra única do Senhor. Ensine os seus filhos a ter a coragem. Mas às vezes nós somos desencorajados, né? Estamos sem coragem. Às vezes a gente está mais ou menos nos nossos princípios. Então a gente tem que firmar os nossos princípios. Ensine os seus filhos, ensine as pessoas que estão do seu lado, ensine as pessoas a lutar pelo que vale a pena. Olha o que vale a pena: a sua vida com Deus, a sua família, as pessoas que estão ao redor e precisam da graça de Deus. E nós precisamos dessa coragem para poder confiar. Você precisa de coragem para poder confiar. Jesus falou: não tenha medo, coragem. Em uma versão fala assim: ânimo, porque na verdade é a mesma palavra que diz do coração. A coragem é a ação do coração, ânimo é uma ação do coração. Coragem para quê? Para vencer esse medo que vocês estão da situação aqui, ó, você achar que é um fantasma. E aí Pedro então decide ter coragem para confiar. E ele decide então até inclusive sair do barco naquela circunstância. E quando a gente olha para essa palavra, em ter coragem para confiar, eu quero te dar aqui 3 coisas para que você possa ter coragem para confiar. E eu tenho certeza que tem a ver com você essa palavra. A primeira coisa que você tem que ter coragem para confiar é na provisão de Deus. É a primeira coisa que você tem que ter coragem para confiar. Mas talvez hoje você não precise dessa coragem, porque você tem a provisão. Você vai precisar dessa coragem quando você estiver no deserto e você precisa esperar o maná. Você precisa aguardar o maná vindo do céu. Então nós precisamos ter coragem para confiar na provisão de Deus. A provisão de Deus é para mim e é para você, porque nós somos filhos dele. Quem traz a provisão é o Pai, e Ele é nosso Pai. Diga comigo assim: eu tenho um Pai. Eu vejo muita gente se matando de trabalhar, e o trabalho é uma virtude, que bênção que está trabalhando, mas a pessoa viver para trabalhar e não trabalhar para viver, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa meio descompensada, porque se o trabalho passou a ser o nosso Senhor e não nós o Senhor do nosso trabalho, tem alguma coisa que está errada. Às vezes trabalha manhã, tarde, noite, madrugada, manhã, tarde, noite, madrugada, não tem mais tempo com Deus, não tem mais tempo com a família, ou seja, não tem coragem para confiar na provisão de Deus, não tem coragem para confiar. E que nem eu estou dizendo para você, o trabalho é uma virtude, mas ele não é uma loucura. E aí a pessoa tem uma boa desculpa
para não ter a coragem de confiar? Meu Deus, eu estou trabalhando. Ótimo, continue trabalhando. Mas tem alguma coisa que não está certo e lá na frente você vai encontrar o resultado. Tem alguma coisa nesse fundamento que não está bem e lá na frente você vai encontrar o resultado. Talvez hoje você não veja esse trincadinho, mas com o passar do tempo, lá na frente pode destruir a sua casa espiritual, com a vida com Deus, ou a sua casa, onde você está, a sua família. Presta atenção nisso. Então, será que a gente não pode confiar em Deus que a gente vai trabalhar o necessário, o que é necessário para a nossa vida, e Deus vai nos abençoar e vai nos prosperar, mesmo que a gente esteja no momento da nossa aflição? Será que nós servimos um Deus tão fraquinho, que a gente vai ter que trabalhar 24 horas para poder ter condição de comprar uma bicicleta? Será que Deus não pode prover sobre a nossa vida, a gente tendo o trabalho necessário, tendo tempo de descanso e podendo cuidar da nossa família? Será que Deus não pode prover um trabalho para você, ou te dar criatividade, habilidade para você desenvolver alguma coisa, que você vai comer o pão de cada dia e vai poder até abençoar muitos outros? Diga comigo assim: eu tenho coragem para confiar. Eu quero te dar um alerta. Salmo 127 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se você não coloca o Senhor, não tem a confiança na provisão, e você está edificando na força do seu braço, talvez você corra o risco de ser aquele de Lucas capítulo 12, que terminou de edificar aquele monte de celeiro e fala assim: agora descansa minha alma, agora eu vou para Cancún. E aí vem a voz de Deus e fala assim: essa noite eu pedirei a sua alma, e o que você tem guardado, para quem será? Não é verdade? Quantas pessoas que de repente você sabe que trabalhou, mas se matou de trabalhar, e às vezes até conquistou algumas coisas, mas às vezes nem desfrutou do que conquistou. Não quer dizer que essa pessoa seja ruim, é uma pessoa ótima, uma pessoa trabalhadora, mas às vezes não entendeu, não conseguiu desfrutar daquilo que edificou. Agora tem outros, e tem muito mais assim, na verdade, tem muito mais assim descabeçado, que já planta a semente hoje e já quer comer à noite. Plantou um negocinho de alface lá hoje e de noite, será que já está bom? Já está comendo até a semente, porque não quer trabalhar, daí só quer distrair. Trabalha hoje e fala assim: e aí, eu tenho recompensa hoje? Não, a tua recompensa é a louça lá para você lavar. Parabéns para você, você acaba de ganhar uma louça nova para você lavar, vai lá lavar a louça. Parabéns para você. Então nós podemos confiar na provisão de Deus, mas nós podemos também ter coragem para confiar na proteção de Deus. E a segunda coisa é o Pai que nos dá a proteção. Cadê os pais aqui? Quem é pai? Você não é capaz de dar a sua vida para o seu filho? Usar o exemplo do pai, está chegando o dia dos pais aí, dia 8 de agosto, dá a dica aí para o pessoal, dia dos pais chegando, e você é capaz de proteger seu filho com a sua própria vida. Deus também é esse pai, Ele já até provou esse amor por nós, no único filho dele, que é Jesus, deu a vida por nós, a proteção de Deus. Então não tenha medo de morrer. Você precisa se arrepender dos seus pecados, mas nunca ter medo de morrer. Se você tem medo de morrer, medo da enfermidade, medo de alguma coisa, você pode sentir esse medo? Pode, mas ele jamais pode te dominar. Confia na proteção de Deus. E se chegou o seu momento, você é de Deus, chegou o seu momento, o Senhor vai te levar para a eternidade. Nós precisamos começar a amadurecer isso com clareza na nossa cabeça. Confiarmos na proteção de Deus. Temer menos aquele que pode matar o nosso corpo e não o nosso espírito, mas sim ter um temor com aquele que pode, além também de dar um ponto final na nossa história aqui, também enviar o nosso espírito para o inferno. Deus ama a gente, meu querido, mas nós precisamos dar um passo em direção a esse amor. O céu não é para todos, o céu é para quem se arrependeu, o céu é para quem se entregou. Isso é verdade, isso é bíblico. Não vai adiantar levantar uma faixa lá dizendo assim: Deus é amor, se você não entendeu o que é o amor, se você não entendeu o que é a graça do Senhor. Então nós precisamos confiar na proteção de Deus. O anjo do Senhor, olha o Salmo 34,
Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 124, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado. Salmo de proteção. E a última parte, a direção. Nós temos que ter coragem para confiar na direção de Deus. Mesmo que seja uma coisa difícil da gente ver um caminho para seguir ali. Porque Jesus é aquele que abre um caminho onde não tem um caminho, e Ele também cria, condições de passar um rio aonde não tem água, aonde não tem como ter água, no meio do deserto. Jesus é esse. E aí Pedro está ali, diante de uma situação que ele precisa confiar no Senhor, e a direção que ele tem no seu coração é para fora do barco. Mas o fora do barco é o improvável. Como que eu vou para fora do barco? Como que eu vou andar para fora do barco? Mas ele então dá um passo, e é isso que nós precisamos dar, é um passo. O que você tem que fazer não é uma corrida, você não tem que sair na carreira de 100 metros e ganhar daquele maior velocista lá, do maior velocista do mundo. Você tem que dar um passo. O que você precisa hoje é de um passo. O que te leva para a direção certa é um passo. Você tem que dar um passo, mas na direção certa. Confiar na direção de Deus. Deus é aquele que dá a direção. Provérbios 16, versículo 1. A resposta certa vem do Senhor. João capítulo 14. Os discípulos perguntam para Jesus, depois de ele dizer que ele vai para um lugar preparar casa para eles. Mas Senhor, como que nós vamos saber para onde o Senhor vai? Como que nós vamos saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Eu e você, nós precisamos de direção, mas nós temos que confiar, ter coragem para confiar na direção de Deus. Mas se eu fizer desse jeito aqui, não vai acontecer nada na minha vida. Se eu só fazer o que o pastor está falando lá, falando o que Jesus fez, eu não vou, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que sair atrás para ver com quem que eu vou casar, para ver como que vai ser esse negócio. Eu tenho que resolver minha vida. Mas se você tiver coragem para confiar na direção de Deus, é o Senhor então que trará sobre você o próximo passo. Pedro deu o próximo passo, mas ele deu sobre o mar, improvável. E aí ele começou a andar sobre o mar, na direção certa, olhando para quem ele tem que olhar. Só que de repente, quando a gente está na direção certa, você se prepara, você toma a direção certa, vai vir os ventos, vai vir as pessoas tentando tirar você do caminho, vai vir aquela pessoa que vem derrubar você, vai vir a circunstância para te desanimar, e a gente às vezes até tira o olhar de Jesus. Eu já tirei o olhar de Jesus algumas vezes, por causa do vento forte. Quem aqui já tirou o olhar de Jesus por causa do vento forte? Graças a Deus ninguém. Vocês são muito mais santos, vem cá, ó. Microfone para vocês pegar. Vocês não, com certeza não. Mas muita gente tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Começa a afundar. E vai afundando, e vai afundando. E aí aqueles que gosta de ver os outros afundar, fala assim: é isso mesmo, vai afundar, vai morrer afogado. Só para aprender. Mas Jesus, mediante o clamor de quem está afundando, Pedro fala assim: Senhor, me salva! E a Bíblia fala que imediatamente Jesus estendeu a mão e o salvou. Talvez você pense assim: fracassado é Pedro. Deu um passo, mas aí começou a afundar, o vento distraiu ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, ele teve coragem de confiar. Jesus sabe que algumas coisas podem nos distrair, podem nos assustar. Jesus sabe que algumas coisas podem fazer que a gente sinta medo no nosso coração. Jesus sabe que ele viveu isso aí. Jesus sabe que você pode se entristecer com alguém, com alguma situação. Jesus sabe que você pode passar um tempo de luto que pode te desestabilizar. Jesus sabe que você pode passar um tempo que você não tenha a provisão na sua casa, ou uma situação que pode se estabilizar e você pode começar a afundar.
Mas isso não pode ser uma desculpa para você não clamar pelo socorro do Senhor e estender a sua mão e segurar na mão de Jesus para que você continue a dar mais um passo adiante. Eu quero terminar fazendo um chamado para você. Se o segredo da vida de Jesus é a oração, é isso, é ali que ele conquistou tudo o que ele precisava. Então esse também é o segredo da nossa vida, para a gente conseguir manter os passos firmes e certos, na direção certa, ter a provisão de Deus e ter a proteção de Deus. É isso que nós precisamos voltar para o alicerce, para a oração. E na oração, no lugar de oração, nós precisamos aprender a adorar a Deus. Você não está no momento de oração para ficar adorando os seus problemas, porque tudo aquilo que você adora, você se torna semelhante. Salmo 115 diz que aqueles que adoram ídolos que não falam, que não ouvem, que não vê, se tornam semelhantes a eles. Agora, se você de fato adora a Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, você começa a se tornar cada vez mais semelhante a Ele. Então, no seu momento de oração, não pode faltar adoração, não pode faltar a tua conversa com Deus, que é a oração, e não pode faltar a intercessão. Não pode ser uma oração egoísta, você tem que lembrar daqueles que estão ali. Senhor, em nome de Jesus, aquela pessoa, eu quero interceder por eles. Eu quero fazer um clamor para você, um chamado para você, se voltar para a oração. E eu não estou dizendo aqui que vocês não oram, nem estou dizendo que eu não oro, todos nós oramos, mas eu estou fazendo um chamado para a oração, um chamado para você começar a buscar a Deus de todo o seu coração. Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor, nós vamos ter um momento juntos, momento final juntos. Pedro deu esse passo, e vamos ser sinceros, em alguns momentos a gente perde um pouco a mão das coisas. Às vezes você se casou, né, um exemplo, né? Parece que você começou tão bem, mas em algum momento parece que você perde a mão das coisas. Eu vejo alguns cozinheiros dizendo assim às vezes, né? Não, eu perdi a mão de fazer isso aqui. Fez a vida inteira esse negócio, mas aí em algum momento parece que perdeu a mão, diz, perdi a mão de fazer. Então na vida com Deus também é assim. Em alguns momentos parece que você perde a mão, que você perdeu a mão da oração. E se você não decidir subir o monte, se você não decidir como Jesus, com certeza estava cansado, com certeza com um monte de coisa para fazer, mas ele sabia do segredo. Então esse tempo aqui eu preciso passar com o Pai, porque é lá quando eu estou com o Pai que Ele me mostra onde está a figueira que tem fruto. É lá quando eu estou com o Pai que Deus traz aquela criatividade que eu preciso, que Deus gera aquela ideia, que Deus traz a paz, a tranquilidade que eu preciso. É lá naquele momento de paz que eu estou regando aquela semente que eu plantei para ela poder crescer e dar fruto. É lá naquele momento de oração que eu estou gerando as coisas que ainda não aconteceram. Jesus sabia desse segredo. Meu querido, eu quero chamar você para esse tempo de oração. Eu não quero dizer para você, faz isso, faz dessa maneira ou faz daquela outra maneira. Eu quero dizer para você, existe um chamado de Jesus para você. Se nós queremos realmente representar Jesus aqui nessa terra, nós precisamos ir para os fundamentos, para a oração. E a oração é uma decisão. Graças a Deus, Deus tem levantado pessoas muito determinadas. Abaixo. Graças a Deus, Deus tem levantado pessoas muito determinadas, né, no nosso meio, e muitas coisas, pessoas que realmente podem ter certeza, são pessoas, o que Deus olha assim e fala assim, o nome dessa pessoa vai ser perseverança, essa pessoa vai se chamar destemido, destemida, porque decidiram. Mas meu querido, se nós todos nos unirmos em oração, se todo dia nós nos unirmos em oração e começarmos a bombardear o céu em oração, adoração, intercessão, o que pode acontecer?
O que pode acontecer? Ou melhor, quais são as tempestades que nós conseguiremos paralisá-las se nós estivermos posicionados assim em oração? O risco da gente ser pego de surpresa e a gente de repente não estar preparado para um momento é muito grande. A oração faz com que a gente esteja sempre vigilante. Especialmente se você hoje pode de repente, junto com um amigo de oração, chamar alguém com você, ou até mesmo sozinho, escolher algum momento do seu dia, que sejam os míseros 10 minutos que você gasta semelhante talvez para escovar teu dente, mas para você dedicar a um momento de oração. Eu quero dizer para você que essa pequena semente fará toda a diferença. Esse é o segredo de Jesus, que não está escondido, é revelado para nós. E se você pode fazer isso no lugar de oração que nós temos reservado, se junta, irmãos, nos momentos que você pode, nos momentos que você consegue se organizar para ter esse momento de oração. Se você pode fazer assim, começa a ir naquele lugar de oração e a trazer o céu sobre a nossa cidade, sobre a tua família. Lá você chora pelos seus filhos, lá você intercede, lá você gera o futuro deles, lá você abençoa a sua família, lá você abençoa a família na fé, lá você intercede pela cidade. Porque vamos ser sinceros, o que adianta a gente ficar reclamando das coisas que estão erradas? Não adianta nada. Mas se a gente aprender a clamar, meu querido, nos trouxe até aqui e nos levará até o final. Fique de pé. Eu sei que eu estou diante de cristãos destemidos, e eu quero dizer para você o que Jesus disse para os discípulos: não tenha medo. Não é o pastor Fernando que está te chamando para a oração. Jesus está dizendo: sou eu. Não tenham medo. Quem está te chamando para andar sobre as águas não sou eu aqui não, meu querido, é o Senhor Jesus. E Ele sabe que você pode correr o risco de afundar, mas o guarda de Israel, ele não dorme, ele não se distrai, e ele não permitirá que você afunde, se você clamar pelo socorro dele. Feche os seus olhos, e diante dessa palavra eu quero pedir que você responda a Deus, a esse chamado, um chamado de oração, um chamado de posicionamento. Eu sinto uma preparação, assim quando prepara um terreno para começar uma construção. Eu sinto nesse momento a presença de Deus aqui nesse lugar, aplainando os lugares que estavam cheios de montes, montanhas, aplainando para começar uma construção. Eu vejo o Senhor fazendo algo novo na sua vida, te trazendo para esse lugar da presença dEle. Espírito Santo, comece a ministrar o nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós te damos a liberdade. Levanta aqui, Senhor Deus, os adoradores, os intercessores. Levanta aqui, Senhor Deus, as pessoas que levantarão nas madrugadas, as pessoas, Pai amado, que começarão o dia, Senhor Deus, intercedendo com seus joelhos dobrados. Levanta, Senhor Deus, os vigias, os sentinelas, Pai, daquele lugar de oração. Levanta os intercessores. Começa a despertar aqui os chamados, Pai, para transformar, Senhor Deus, essa cidade num lugar de adoração. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor comece a gerar o desejo e a capacidade no nosso coração de fazer isso. Gere o desejo e a capacidade, Senhor. Levanta aqui pais, Senhor Deus, que serão os intercessores dos seus filhos. Levanta aqui adoradores, Pai, que atrairão a presença do Senhor sobre essa terra, em nome de Jesus. Ainda com a mão no seu coração, eu declaro sobre você coragem para confiar na provisão de Deus. Eu declaro sobre você a coragem para confiar na proteção de Deus.
Eu declaro sobre você a coragem para confiar na direção do Senhor. Em nome de Jesus.